Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, né? Por mais esta oportunidade em estarmos na presença do Senhor nesta noite, né? Primeiramente, né, quero fazer meus agradecimentos como de costume. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Agradeço pela vida do meu esposo, pastor Diego, né? Pela oportunidade que ele tem nos dado para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, amém? Sem perca de tempo, eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 5. É uma história bem conhecida dos irmãos, amém? Segunda Reis, capítulo 5. Apenas um versículo, irmãos. Versículo 10. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Amém. Segunda Reis, no capítulo 5 e no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Até aqui, irmãos, amém? Os amados irmãos podem tomar assento nesta noite, amém? Deus maravilhoso. Irmãos, Deus tem colocado essa palavra no meu coração faz mais ou menos 2 semanas atrás, que a gente foi lá no congresso de Oizumi e que a gente estava louvando, né, ensaiando o hino para estar louvando lá em Oizumi. E nós louvamos um hino que fala a história de Naamã. E desde quando a gente estava ensaiando este louvor, Deus foi ministrando algo no meu coração, né, a respeito de Naamã. E nesta noite eu quero compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aqui no versículo 10, nos fala assim, que Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Irmãos, quando eu comecei a meditar neste versículo, uma coisa que me chamou muita atenção, que o profeta fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí eu fiquei pensando, por que 7 vezes? Poderia ser 5 vezes, você mergulha no Rio Jordão, 10 vezes, você mergulha no Rio Jordão. Aí eu fiquei pensando e meditando, 7 vezes. Aí o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar, uma vez o nosso presbítero Silvio, ele estava sempre nos ensinando. E em umas oportunidades que ele teve falando, ele falou que o número 7, o significado de número 7 na Bíblia é perfeição, plenitude. Aí eu comecei a meditar na palavra do Senhor. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que desde o início, Deus nos fala 7. Aparece muito 7 na Bíblia. Aí eu comecei a meditar, né? Se a gente for lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo, todas as coisas, veio a existir. Ele criou tudo em quantos dias? 6 dias Ele criou tudo. E o 7º dia Ele tirou para o quê? Para o descanso de toda a obra que Ele tinha feito. Então a gente pode ver, meus amados irmãos, que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele fez tudo em 7 dias. Perfeito, né, irmãos? Como que Deus ali, Ele foi perfeito em estar criando a luz, o sol, as estrelas, as plantas, tudo Deus criou. E ali Ele foi como? O Deus Criador, sendo que Ele criou o mundo em 7
dias. Se a gente prosseguir um pouquinho mais na Bíblia, a gente vai ver ali também em Gênesis, que Deus, vendo o povo ali havia se corrompido, havia muita violência, e o desígnio do coração do homem era mau. Aí Deus olha o mundo e se arrepende de ter feito o homem, de ter feito os animais. E o que ele decidiu? Como o mundo havia se corrompido, ele falou assim: eu vou acabar com tudo. Mas na Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que ele viu um homem justo, Noé. E quais são as qualidades de Noé? Ele era um homem íntegro, justo e que andava com o Senhor. Amém, irmãos? É uma introdução para os irmãos estarem entendendo, amém? E Deus viu Noé sendo um homem justo, íntegro, que andava com o Senhor. E Deus revelou a Noé que ele iria destruir tudo, que ia acabar com tudo. E Noé, temente a Deus, o que ele fez? Ele construiu a arca conforme o Senhor tinha ordenado. E o que mais me chamou a atenção, meus amados irmãos, quando eu estava lendo, Deus ordenou assim para Noé: vai entrar na arca, você, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Dos animais, macho e fêmea entrarão na arca. Mas quando eu estava prosseguindo a leitura, Deus fala assim: dos animais limpos vão entrar 7 pares, macho e fêmea. Dos animais imundos, 1 par. Das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, entrarão na arca. E depois, quando todos estiverem entrado na arca, daqui quantos dias? 7 dias eu mandarei o dilúvio que vai exterminar tudo. Nós podemos ver, meus amados irmãos, não é uma coincidência. Ali Deus ordenando acerca do dilúvio e dizendo a Noé: daqui a 7 dias mandarei o dilúvio. E assim, meus amados irmãos, aconteceu como o Senhor tinha falado para Noé. Depois de 7 dias, houve o dilúvio e toda a carne pereceu. Amém, irmãos? Nós podemos ver que é perfeição de Deus, meus amados irmãos. Deus, ele foi perfeito quando ele criou todas as coisas. Ele foi perfeito ali também para quando falou assim: eu vou acabar, ele exterminou tudo. E o único que conseguiu a sua salvação foi Noé e a sua família, que entraram naquela arca, e os animais. Amém, irmãos? Noé alcançou a salvação. E se a gente prosseguir mais um pouquinho na história ali na Bíblia, a gente podemos ver também que Jacó, ele trabalhou e serviu ao seu sogro Labão por amor a Raquel. Quantos anos? 7 anos. Jacó trabalhou e serviu ao seu tio Labão por amor a Raquel. 7 anos. E se a gente for prosseguir mais um pouquinho na Bíblia, ali em Josué nos fala a história de Jericó, das muralhas de Jericó. Glórias a Deus. E eu achei uma história muito, assim, muito linda essa história. Porque ali na história de Jericó, Deus ordenou-lhes que marchasse em volta da cidade. Que quando eles foram tomar Jericó, Deus deu a instrução para Josué como ele iria entrar naquela cidade. E o que Deus ordenou ali? Josué, vocês vão rodear aquela cidade por quantos dias? 7 dias.
chamou a atenção, ele prosseguindo nas instruções. Irão à frente o sacerdote com sete trombetas. E atrás vão a arca da aliança. 7 dias, 7 trombetas, 7 sacerdotes e a arca da aliança. E Deus prosseguiu: vocês vão rodear por 6 dias em silêncio. E no último dia, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E quando vocês ouvirem o som da trombeta, vocês vão gritar. Glórias a Deus. E eles, meus amados irmãos, fizeram constante tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles estarem fazendo. Assim foi. No último dia, meus amados irmãos, eles rodearam aquela cidade por 7 vezes. E naquela última volta, quando eles ouviram o barulho da trombeta, eles gritaram. E as muralhas caíram por terra. E o povo entrou para invadir aquela terra de Jericó, meus amados irmãos. Sabe que quando eu comecei a meditar nessas passagens, sabe o que nós podemos ver? Que é o trabalhar de Deus em tudo, meus amados irmãos. É Deus trabalhando e Deus operando. Sabe por quê, meus amados irmãos? Se este povo queria invadir Jericó, se ele fosse armados, com uma grande multidão para estar invadindo, vocês achavam que a honra iria ser para quem? Para os soldados, para as armas, ou iria ser para Deus? Iria ser para os homens. Mas, meus amados irmãos, quando Deus opera, quando Deus trabalha, a honra e a glória é para Ele. Deus, Ele não divide a sua honra e a sua glória. É verdade, Senhor. E são coisas, meus amados irmãos, se a gente for olhar com os nossos olhos, seria impossível aquele povo estar invadindo Jericó com um grito. As mulheres caírem por terra. Isso é só Deus, meus amados irmãos. Isso é o trabalhar de Deus para ver que nós somos dependentes dEle. Ele nos dá as instruções, como Ele deu as instruções para aquele povo. E assim eles fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. E assim, meus amados irmãos, nós podemos ver a perfeição de Deus quando Ele fala 7 dias, 7 vezes. Deus é perfeito e o número 7 na Bíblia nos fala da plenitude de Deus. Glórias a Deus. Nos fala da perfeição, número 7. Amados irmãos, glórias a Deus. Agora, meus amados irmãos, os irmãos entenderam o 7, né? Porque Naamã teve que mergulhar 7 vezes, né? Para a perfeição, para a plenitude. Amém, irmãos? Agora a gente vai entrar na história aqui de Naamã. Aqui em 2 Reis, no capítulo 5, nos fala a história de Naamã. E aqui no versículo 1, começa a falar quem era Naamã. Aqui nos fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Naamã, meus amados irmãos, está falando aqui que ele era o comandante do exército. Creio eu, meus
meus amados irmãos, que Naamã, ele era um homem muito respeitado. Ele tinha o respeito do seu rei. Creio eu que ele era um homem, assim, onde ele passava, as pessoas o admiravam. Mas a Bíblia nos fala, porém, leproso. Quando eu comecei a meditar, eu fui ver o que é a lepra. Irmãos, lepra, naquela época, era uma doença incurável. Era uma doença contagiosa. E uma pessoa leprosa, creio eu que naquela época, era uma pessoa muito discriminada. Glórias a Deus. Porque quem vai querer ficar perto de um leproso, sendo que eles sabiam que se eles ficassem perto, eles poderiam estar pegando aquela doença. E quem tinha essa doença, a lepra, creio eu, que com o tempo as pessoas iam se afastando dele. Glórias a Deus, daquela pessoa que tinha lepra. Mas só que a Bíblia nos fala que num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Uma menina israelita tornou-se escrava da esposa de Naamã. Creio eu que esta menina sabia do problema ali de Naamã, que ele era leproso. Creio eu que essa menina israelita, ela conhecia um Deus que podia curar Naamã daquela lepra. Um Deus que era poderoso para estar fazendo a cura na vida de Naamã. Creio eu que os pais já falavam de um Deus poderoso. Ensinou aquela menina. Irmãos, e quando ela teve a oportunidade, ela falou assim: disse ela, sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ela falou para sua senhora que ele poderia estar procurando um profeta lá em Samaria. Irmãos, era uma menina israelita e falou ali do Senhor para aquela senhora. Porque, meus amados irmãos, creio eu que Naamã, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia que Deus poderia estar curando ele. Mas aquela menina, Deus usou aquela menina para estar falando no coração de Naamã. Procura o meu profeta que lá está em Samaria, que ele poderá estar te curando. E quando Naamã ouviu isso, creio eu que ele teve uma esperança de cura para a sua vida. Porque se a gente for prosseguir a palavra, fala assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aí o rei da Síria falou assim para Naamã: vai, anda, que enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E Naamã, ele foi até ao encontro deste profeta. Glórias a Deus. E ele levou a carta ao rei de Israel dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Foi mandada uma carta para o rei de Israel. E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que quando o rei leu esta carta, ele rasgou as suas vestes. Ele falou assim: acaso sou eu Deus para tirar e dar vida? Ou até mesmo para estar curando este homem?
amados irmãos, que a Bíblia nos fala que o profeta Eliseu, ao saber que o rei havia rasgado as suas vestes, falou assim para o rei: deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu falou assim: manda Naamã vir até mim, porque ele vai saber que há profeta aqui em Israel. E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Naamã foi ao encontro de Eliseu. Aqui nos fala assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria a lepra. Irmãos, eu creio, irmãos, que Naamã, ele era uma pessoa assim, como vou dizer para os amados irmãos, orgulhosa. Eu acho que ele achava que, vamos dizer assim, que ele era o último biscoito de bolacha, entendeu? Ele se achava que ele era, porque ele era um homem assim, muito respeitado, era um comandante do exército, e aonde ele passava, as pessoas ali ficavam admiradas com ele. Então ele era uma pessoa assim, orgulhosa. Como a Bíblia nos fala aqui, que quando ele foi ao encontro de Eliseu, ele achou que Eliseu, sabendo que ele estava ali chegando, que Eliseu iria sair correndo ao seu encontro. Mas não foi assim, meus amados irmãos. Porque sabe por quê, meus amados irmãos? Deus conhece o coração do homem. E Deus sabia que ali no coração de Naamã havia orgulho. Não havia a humildade, meus amados irmãos. Tinha orgulho. E ele achou: olha, comandante do exército, vou até ali na casa do profeta e ele vai sair correndo no encontro. E ali, meus amados irmãos, como a Bíblia nos fala, ele achou o quê? Como que está escrito aqui na palavra do Senhor: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, que ele iria invocar o nome do Senhor, seu Deus, passaria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria a lepra. Ele achou que ia ser muito fácil. Eu vou até lá, ele vai passar e vai invocar o nome do Senhor, o Deus, vai passar a mão sobre a minha lepra e vai restaurar. Ele achou, meus amados irmãos, que seria muito fácil, que o milagre iria vir muito fácil para a vida dele. Mas só, meus amados irmãos, que a Bíblia nos fala que Naamã, ele ficou indignado. Sabe por quê, meus amados irmãos? O profeta Eliseu mandou um mensageiro ir ter com ele. E o mensageiro fala assim para ele: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Ficou indignado. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Eu acho que ele estava pensando que a cura dele iria ser de uma forma. Mas Deus sabe tratar, meus amados irmãos. Deus sabe tratar. É o trabalhar de Deus, meus amados irmãos, na vida de Naamã. Sabe por quê, meus amados irmãos? Aí ele fala assim: não são porventura Abana e Tarfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Sabe
por quê, meus amados irmãos? O Jordão, eu procurei até saber como que era esse rio. O Jordão é um rio lamacento, sujo e barrento. Creio eu que ele pensava assim: não poderia eu mergulhar numa água limpa, numa água cristalina, e ficaria purificado da minha lepra? Mas Deus manda ele mergulhar no Jordão, no lamacento rio, barrento, sujo. O homem, meus amados irmãos, quer uma coisa, mas Deus, para fazer um milagre, age de outra maneira, meus amados irmãos. Porque o homem, ele quer algo limpo, cristalino, para me mergulhar, para me purificar. Mas como eu falo para os amados irmãos, Deus conhece o coração. Creio que Deus via aquele orgulho no coração de Naamã. E esse orgulho tinha que ser quebrado. Porque era muito fácil, né, meus amados irmãos? Imagina, quem não queria receber uma bênção tem que mergulhar numa água limpa, cristalina, transparente, tão limpa. Glórias a Deus. Aí os servos de Naamã falaram assim para ele: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Os servos dele falaram assim: se o profeta tivesse falado para você fazer alguma coisa difícil, você acaso não iria fazer? Mas ele simplesmente falou: vai, lava-te e ficarás limpo. Glórias a Deus. Irmãos, aí a Bíblia nos fala assim: então desceu e mergulhou no Jordão. Irmãos, o que muito me chamou a atenção, preste atenção, amados irmãos. Então desceu. Então desceu e mergulhou no Jordão.